Olá, seja muito bem-vindo! Esse conteúdo foi preparado com muito zelo pelo Ministério O Caminho e desenvolvido com o apoio de inteligência artificial para que você tenha em mãos uma reflexão profunda e fundamentada nos princípios da Palavra de Deus. A nossa intenção aqui não é apenas te entreter, mas te despertar. Hoje vamos conversar sobre algo muito presente no nosso cotidiano, a cultura pop. E mais especificamente sobre a saga Os Vingadores, da Marvel. Será que esse tipo de entretenimento é só diversão ou tem algo por trás? Vamos descobrir juntos. Mas afinal, por que devemos analisar um filme como Os Vingadores? Você já parou para pensar no que realmente está por trás das histórias que nos são apresentadas nas telonas? Será que essas histórias são neutras? Será que elas colaboram com o plano de Deus ou se colocam contra ele? Sobre o que fala a saga Os Vingadores? A saga Os Vingadores, também conhecida como Avengers, é uma série de filmes produzidos pela Marvel Studios, em que um grupo de super-heróis se une para enfrentar ameaças que colocam o mundo e muitas vezes o universo em perigo. Personagens como Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro são colocados lado a lado para combater vilões como Loki, Ultron e o temido Thanos. A narrativa gira em torno de sacrifício, coragem, união e, claro, batalhas épicas. E qual o alcance disso tudo? Muita gente viu? A saga começou oficialmente com o primeiro Os Vingadores, em 2012, e alcançou seu clímax com Vingadores Ultimato, em 2019. Só o Ultimato foi assistido por mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo, arrecadando cerca de 2,8 bilhões de dólares, sendo o filme de maior bilheteria da história por um bom tempo. Ou seja, esse conteúdo não é pequeno. Ele molda pensamentos, valores e ideias em escala global. Que ideias e filosofias estão por trás dessa saga? Por trás de todas as explosões, piadas e efeitos visuais, encontramos uma base filosófica que mistura gnosticismo, transhumanismo, existencialismo e até mesmo traços do iluminismo. No gnosticismo, por exemplo, o conhecimento ou gnose é o caminho da libertação. Os heróis da Marvel geralmente atingem a redenção ou vitória quando acessam um nível superior de consciência ou poder. Isso é visível em personagens como o Doutor Estranho, Wanda e até mesmo o Thanos, que acredita estar acima da moral tradicional ao eliminar metade do universo para equilibrá-lo. No iluminismo, a razão humana é colocada acima de tudo. E nos filmes, constantemente vemos o homem tentando assumir o lugar de Deus, criando inteligências artificiais, brincando com o tempo e controlando a vida e a morte. Mas que doutrinas eles realmente estão espalhando? A saga propaga a ideia de que o bem e o mal são relativos, não há um padrão absoluto. O certo é definido pela necessidade do momento ou pela perspectiva do personagem. A doutrina do sacrifício coletivo substitui o plano redentor de Cristo. Em vez de uma entrega única e suficiente de um Salvador, os filmes nos mostram a necessidade de constantes lutas e sacrifícios humanos. Heróis morrendo, planetas sendo destruídos, linhas do tempo sendo remendadas, como se a redenção fosse fruto do esforço humano. E o que o filme faz o espectador refletir? O espectador é induzido a refletir sobre a importância da união global, da tolerância entre diferentes, da força interior, da autonomia moral e até da possibilidade de que o fim justifica os meios. O filme nos leva a admirar quem sacrifica tudo em nome do bem maior, ainda que esse bem seja definido por um consenso humano. Assim, somos levados a valorizar a humanidade como salvadora de si mesma. E o que lado a saga escolhe defender? A saga é declaradamente partidária do humanismo secular. Ela defende que o ser humano, com sua tecnologia, força e decisões morais, pode superar o mal, sem a ajuda de Deus. Thanos, apesar de vilão, é retratado como um deus frustrado, com motivações quase messiânicas. Ele acredita estar trazendo equilíbrio ao universo. Ou seja, os próprios vilões se tornam símbolos de ideologias deturpadas que buscam usurpar o papel de Deus. E o que a Bíblia tem a dizer sobre tudo isso? Quando confrontamos essa narrativa com a palavra de Deus, o contraste é gritante. A Bíblia nos mostra que o mal não será vencido pelo homem, mas por Deus. Em João 3,16 lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há salvação fora de Cristo. Isaías 45:5 diz: Eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças. A Bíblia ainda alerta sobre o perigo de confiar nas próprias forças. Em Provérbios 14:12,
Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E mais, o plano de Deus não se estabelece neste mundo. Jesus mesmo disse, em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E quanto ao juízo final, Apocalipse 20:12-15 diz, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E o que tudo isso tem a ver com a batalha cultural contra os ensinos da Bíblia? É justamente através dessas histórias que a cultura moderna vai enfraquecendo os princípios bíblicos. Ao substituir Deus pelo herói, Cristo pelo sacrifício humano e o juízo divino pela justiça social e planetária, cria-se uma mentalidade onde o Criador não é mais necessário. Essas ideias vão alimentando o espírito de rebeldia, o mesmo espírito que, segundo Apocalipse 20:7-10, moverá Satanás a reunir as nações contra o Altíssimo. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Para que isso aconteça, Satanás precisa convencer o mundo de que Deus é o verdadeiro tirano, e filmes como Os Vingadores colaboram sutilmente com esse discurso, onde os deuses são vencidos, questionados ou substituídos por homens. Para fechar, que reflexão a gente pode levar para casa hoje? Você já parou para pensar em como a cultura que consumimos está moldando o nosso coração, os nossos valores e até a nossa fé? Será que temos discernido o espírito das mensagens que assistimos? Será que estamos sendo preparados para adorar ao Cordeiro ou para seguir o engano de Gog e Magog? Pense nisso com carinho. Nosso tempo por aqui está chegando ao fim. Que Deus te abençoe, que você escolha estar firmado na rocha que é Cristo, e que, com os olhos espirituais bem abertos, diga não à mentira e sim à verdade. Até a próxima, e que a paz do Senhor te acompanhe sempre.